2 produtores rurais enquadrados para tomar crédito na CPR em modalidade de custeio, com saídas completamente diferentes. É isso que eu vou explicar para vocês agora. Um realmente é um produtor, ele cria gado, teve acesso a 7 milhões de recursos financeiros em bancos, CPR custeio para injetar recursos na sua operação, planta alguma coisinha também, mas nada muito expressivo, forte do cara é o gado mesmo. O outro caso é uma cerealista, que compra cereais da turma, beneficia para vender. Ambos tiveram acesso ao mesmo tipo de crédito na sua essência, mesma situação, só que com saídas diferentes, porque no caso da cerealista, gente, ele tem uma dívida de aproximadamente 20 milhões, tá? Sendo que 10 milhões é com bancos, 10 milhões com fornecedores. Qual que é a grande diferença que nós sempre identificamos quando a gente verifica o caso? A origem do crédito, né? Que tipo de modalidade de empréstimo foi feito? Alienação fiduciária, hipoteca, seja lá o que for, está no aval, é uma CPR, é um custeio, que tipo de modalidade é isso, né? E quando nós olhamos o caso, quando se trata de um produtor rural, a primeira medida que nós avaliamos é o alongamento dessa dívida. E por que o alongamento? Porque você que é produtor rural não precisa fazer o alongamento da sua dívida nas condições que estão te exigindo hoje. Judicialmente você consegue fazer isso e ter reestabelecido as condições de crédito original, que é limitado a 12% ao ano. Se você teve um crédito original com 10%, o produtor rural ele não pode de maneira nenhuma aceitar o alongamento que os bancos estão propondo, que é Selic mais 5%, 6%. É inviável porque a margem de lucro que você, produtor rural, possui não comporta esse tipo de ousadia financeira. E ainda mais, sobretudo, quando você taxa ao ano, 8% de taxa ao ano, é com base nesses valores que você vai conseguir fazer o seu alongamento na justiça e não diretamente na instituição. Só que para fazer isso, você tem que comprovar que teve a quebra de safra, normalmente choveu muito, ou por algum motivo o preço da carne, quando você comprou o gado e agora a hora que você vai vender está completamente diferente, você perdeu a mão do negócio. Você tem o direito fazendo isso. Quando você olha para uma cerealista, ela é uma empresa, ela é um CNPJ na sua essência. Ela compra de produtor, tem acesso a créditos parecidos com o do produtor, mas ela não tem o direito ao alongamento judicial. Ela pode pleitear o alongamento administrativo, mas é o tipo de alongamento que quando você tenta reestabelecer na sua essência, você não tem como comprovar quebra de safra. Porque a operação de quem é cerealista, que é beneficiamento, ele compra no preço de oportunidade no dia para vender no mercado na sequência. Então ele não consegue fazer esse laudo ter uma validade, uma força muito grande. Nesse caso da cerealista, o caminho será a recuperação judicial, diferentemente do caso que envolve o produtor rural. Isso é para você saber que às vezes parece, tem jeito, anda lado a lado, mas as soluções são diferentes. Você está tendo que entregar ativos para fazer esse alongamento. Então a dica que fica, e a coisa mais importante que você deve de fazer nesse momento, é buscar ajuda para fazer o alongamento judicial da sua dívida. Primeiro, por quê? Você consegue reestabelecer as condições originais da tomada de crédito, que normalmente é de 8%, 10%, no máximo 12% de juros ao ano, tá? Isso é uma grande diferença do momento atual, que a Selic já está em 15%. Então assim, você não consegue fazer um alongamento hoje com taxas inferiores à Selic, administrativamente falando, mas judicialmente você consegue fazer valer a lei. E a lei fala que o crédito para o produtor tem que se limitar a 12% ao ano. Então faça isso de uma maneira que você realmente consiga, apesar de não ser o melhor caminho que você gosta, né? Não é um caminho que você sempre gostaria de ir, ninguém acorda de manhã querendo contratar um advogado ou alguém para fazer um laudo de uma quebra de safra, ou seja lá o que for, mas é necessário, é muito necessário quando você olha de fato a taxa de juros real que você vai pagar. Primeiro, você consegue restabelecer os juros iniciais. Segundo, você consegue comprovar através da quebra de safra a carência que você vai precisar para retomar os pagamentos. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, quando você pega a região do sul do país, por exemplo, que teve aquele problema com enchente e tudo mais, regiões aqui do norte de São Paulo, divisa com Mato Grosso também, que tem um problema de estiagem, teve um problema de estiagem forte em algumas regiões. Quando você pega
a sua situação como um todo, você comprova de fato a tua dificuldade e o que te levou a ficar inadimplente. Quando você faz isso através de um laudo, você consegue comprovar para o juiz a necessidade da carência e, mais do que tudo, restabelecer um juros que era lá de trás. Isso muda todo o jogo. E o terceiro ponto, sem precisar entregar nada de garantia. Toda a dívida fica atrelada ao aval, à origem da dívida, que provavelmente foi no aval que você fez. Se lá atrás você já tomou o crédito também dando em garantia uma propriedade, vai ser mantida essa propriedade em garantia. O que você não precisa é colocar novas garantias agora para fazer alongamento. Tenha isso em mente sempre, tá? Esse é um caso de um produtor na sua essência, um produtor que cria gado, também planta alguma coisa, então ele tem acesso ao custeio, a CPR, e ele precisa fazer isso e pode fazer isso. Isso não ajuda se você tem problema com fornecedores. Quando o problema é exclusivamente bancos, esse é o caminho para produtor rural. Quando envolve fornecedor, aí você tem que trazer seu fornecedor para o seu lado para você realmente explicar a situação e acomodar, criar um parcelamento para poder organizar. Tenha muito cuidado você que é produtor com a inadimplência, tá? Por quê? Porque nós temos recebido aqui no nosso escritório muito, além do produtor rural alegar dificuldade financeira para poder fechar a conta, está tendo muita dificuldade em relação à inadimplência, que antes não tinha, praticamente era zero a inadimplência e hoje tem aumentado bastante, tá? Esse é o que nós estamos escutando, então tenha muita cautela quando você escuta falar disso. E um outro caso que eu quero comentar com vocês na sequência, que também teve acesso a um crédito de CPR e tudo mais, como se fosse um produtor, mas na verdade é uma cerealista. E o cerealista, na sua essência, ele não é um produtor rural como a lei protege. Automaticamente, a dívida que essa cerealista possui, que é de 20 milhões, 10 milhões com o banco e 10 milhões com fornecedores, ele não vai conseguir fazer o alongamento judicial como eu consigo para o produtor, como eu falei que o produtor consegue. Por quê? Porque o produtor ele tem na sua essência uma lei que dá esse direito e, acima de tudo, ele tem como comprovar a quebra de safra. Como é que o cerealista comprova a quebra de safra? Legalmente falando. Pode pensar em estratégia, pode pensar em tudo, mas o cerealista ele compra o cereal, tecnicamente beneficia para vender. Então ele nunca sofre uma quebra, porque ele compra a preço de oportunidade sempre, né? Ele compra numa oportunidade, beneficia e vende. É uma commodity que ele gira rápido. Então ele não consegue alegar a quebra de safra, diferente do produtor que investe o dinheiro hoje e fica meses esperando acontecer a chuva, meses esperando acontecer a engorda do gado, meses, talvez até anos esperando para fechar um ciclo. Então são coisas diferentes. Por mais que a cerealista teve acesso a créditos parecidos com o do produtor rural, ela não se enquadra no mesmo benefício quando você fala de alongamento judicial. A experiência diz isso. Então, apesar de ser algo semelhante à natureza, o produtor rural com alongamento ele vai conseguir ter prazo para resolver, ele não vai conseguir reduzir a sua dívida de 7 milhões para menos, nesse caso que eu expliquei, mas ele vai conseguir alongar em condições possíveis de pagamento, que é o que ele quer. No caso da cerealista não, ela vai ter que ir para uma recuperação judicial. Só que a diferença é que na contrapartida, apesar dela não ter o benefício do alongamento, quando ela vai para uma recuperação judicial, uma vez que ela tem um entendimento que esse é o caminho, porque nesse caso são 20 milhões de passivos, sendo 10 com bancos e 10 com fornecedores, automaticamente ela pode utilizar da força que os fornecedores têm para aprovar esse plano e ter um deságio muito bom em relação à parte dos bancos. Tá legal? Se forem credores da mesma classe, normalmente credores que são bancos e fornecedores, quando você pega crédito do banco naval, você fica na classe chamada credor quirografário e fornecedor também fica. Se tiver os 10 milhões do banco e os 10 milhões de fornecedores na mesma classe porque não tem nenhuma garantia de imóvel ou veículo atrelado, você vai conseguir desagiar essa dívida numa média de 80%. Privilégio para os fornecedores que entrarem nessa metodologia. O que dificilmente acontece com o banco. Quando você está devendo para um banco, é difícil que o banco se torne um parceiro seu, né? Você concorda? A não ser que o banco fale, não, eu vou te dar mais recursos, eu vou te dar mais crédito. Acontece, já vi acontecer, sim, mas são raros os casos. É muito mais fácil um fornecedor virar um parceiro seu do que propriamente um banco. Esses são os casos de hoje, casos parecidos na sua essência, mas com caminhos completamente diferentes. Mas nenhum deles vai ficar sem solução.
E o importante para você que é produtor rural na sua essência é que você saiba que você pode alongar nas condições originais sem ter que entregar garantia. Você vai alongar nas condições originais. A condição original você deu garantia? Não. Então você vai conseguir alongar judicialmente nesse sentido. E o mais importante, fazendo o trabalho direito para você que é produtor, em aproximadamente 30 dias você já tem a decisão do juiz suspendendo a execução e a cobrança do banco para poder discutir essa dívida no juiz, tá bom? No caso do cerealista, você também dentro de 30 dias você tem uma decisão do juiz que dá o despacho chamado deferimento da recuperação judicial, que suspende ações, execuções e cobranças contra o devedor. Então, casos diferentes, caminhos diferentes, mas a finalidade é a mesma. Reorganizar a empresa, reorganizar a nossa vida pessoal, reorganizar o nosso time de colaboradores, reorganizar a nossa estratégia, se alinhar de fato com o que a gente precisa para poder prosperar e não ser meramente um empresário que vai vivendo o dia. Através desses vídeos eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhe, ative o sininho das notificações, encaminha para aquele amigo empresário que você sabe que está passando por uma dificuldade, para que ele saiba que há uma saída, há um caminho. Não vamos sucumbir agora nesse momento. Fechou? Nós vamos vencer. Essa é a história que a gente está desenhando e é por esse propósito que eu estou fazendo vídeos diariamente. Seja bem-vindo ao nosso canal, O Rei da Recuperação Judicial.